Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Sextamos, a tão sonhada sexta-feira chegou e hoje é dia 23 de janeiro e tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que traz todas as notícias que interessam para você. E nos apresentando aqui, eu sou a Suzana Rezende e divido os mix e o podcast com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su! Olá, pessoal! Um bom final de tarde a todos, que hoje é sextou. E olha só, para abrir o nosso programa, a gente começa falando de educação, porque o FIES 2026 já tem data para abrir inscrições, com mais de 67 mil vagas só no primeiro semestre para quem sonha com o ensino superior. E no giro de notícias, tem Araraquara fazendo história com o primeiro centro de treinamento exclusivo do futebol feminino no Brasil. Campinas abrindo edital para quem quer sair do aluguel e São Vicente comemorando aniversário com um pacotão de investimentos. E ainda tem cenário internacional, com China e Brasil reforçando parceria em tempos de tensão, além de uma política essencial em São Paulo, que já ajudou milhares de mulheres vítimas de violência a recomeçarem a vida. Então bora ajustar o fone para vir com a gente, que o ABCcast já está começando. E a gente abre o programa de hoje falando de educação com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil de 2026. Então, atenção estudantes, o FIES de 2026 já tem data marcada e as inscrições abrem de 3 a 6 de fevereiro. Lembrando que é tudo de graça pelo portal único do MEC, o Ministério da Educação. E não falta vaga não, Su. São mais de 67 mil só no primeiro semestre e mais de 112 mil ao longo de todo o ano. E para concorrer, precisa ter feito o Enem desde 2010, ter uma média acima de 450 pontos, redação não zerada e uma renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. E o resultado sai dia 19 de fevereiro, com chamada única e lista de espera. Então, é ficar ligado para não perder o prazo. E a gente já falou aqui do FIES, um programa que sempre vale reforçar, que é uma dessas políticas que abrem portas. Então, se hoje eu, por exemplo, sou jornalista, eu devo muito a ele. Só que esse tipo de política precisa ser muito bem gerida, porque quando funciona, mostra que o Estado pode fazer algo de concreto para mudar as trajetórias. O problema é quando uma má administração transforma sonho em dívida, que o governo tem aprendido a lição. Crédito estudantil não pode ser armadilha, tem que ser uma ponte. Com certeza, o FIES ele abre muitas portas, principalmente para quem não consegue entrar em faculdades públicas e sonha em fazer uma faculdade particular. Então, se você tem interesse, se inscreva, o prazo é bem curtinho, é só do dia 3 ao dia 6, mas lembrando que o financiamento estudantil, se você não pegar ele 100%, você ainda vai ter que pagar uma parte, ali após se formar. Então, também precisa ter um pouquinho de planejamento financeiro, mas vai na fé que dá tudo certo. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando por futebol feminino em Araraquara. Ouvinte, olha só, Araraquara vai fazer história. Começa agora na segunda, o primeiro centro de treinamento exclusivo para futebol feminino no Brasil. E veio com investimento pesado, viu? De 34,5 milhões de reais. O projeto é uma parceria da Prefeitura com a Petrobras, a Fundesportes e a Ferroviária e promete estrutura completa para formar atletas desde a base. O futebol feminino deixando de ser promessa e virando prioridade de verdade. A habitação em Campinas. Quer sair do aluguel em 2026? A Companhia de Habitação Popular de Campinas, a Coab Campinas, abriu o edital com 27 apartamentos à venda em 4 regiões da cidade.
dá para financiar pelo Minha Casa Minha Vida com juros menores e prazo maior. E as inscrições vão até dia 13 de fevereiro. O sonho da casa própria está literalmente aberto no site da Coab. E para fechar esse giro, a gente vai falar sobre o aniversário de São Vicente, que veio com tudo aí, com um presente grande. O prefeito Caio Amado anunciou um pacotão de investimentos em saúde, educação e infraestrutura. E tem escolas em tempo integral, pavimentação de ruas, multirões de exame e até parque pet na orla. Segundo o prefeito, é passo a passo, mas a cidade está andando para frente. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com esporte feminino em alta, moradia acessível e investimento público que chega onde precisa. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no ABC, no Brasil e no mundo, acesse o nosso site. É o abcdoabc.com.br. E já que estamos, a gente não pode deixar de te entregar uma programação cultural completa, ainda mais para você que é de São Paulo, que esse final de semana é aniversário da cidade. Então, a Larissa Rodrigues vai trazer pra gente tudo o que você precisa saber para se programar. É com você, Lari. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para comemorar o aniversário de São Paulo, neste domingo, dia 25, a agenda cultural está recheada de atrações incríveis. A cidade completa 472 anos e a prefeitura preparou mais de 200 atividades totalmente gratuitas para todo mundo aproveitar. Tem de tudo um pouco, desde sessões de cinemas com o filme Agente Secreto, que venceu o Globo de Ouro, até entrada livre em vários museus. Além disso, as casas de cultura, os céus e os teatros da capital também estão com uma programação especial sem custo nenhum. Para não perder nada, vale a pena dar uma olhadinha na lista completa no nosso portal. E se você ainda não conhece São Paulo ou está planejando uma visita para sentir de perto a energia da cidade que não dorme, não deixe de conferir o nosso quadro turistano. Lá a gente separou as melhores dicas de passeios para você montar um roteiro inesquecível. Mas agora eu quero saber de vocês, Su e JP. Se vocês tivessem que escolher apenas um lugar de São Paulo para passar o dia do aniversário da cidade, qual seria o destino imperdível de vocês? Ah, Larissa, São Paulo é uma mistura de caos e poesia que a gente aprende a amar. A cidade acorda antes do sol e dorme depois do último gole de café. E o aniversário dela é quase uma metáfora do Brasil, cheia de contradição, mas pulsando vida. Se eu tivesse que escolher, eu ficava no centro mesmo, onde a história se mistura com o barulho do presente. E pra ti, Su? Ah, com certeza, hein, JP? Vou aproveitar muito essa programação de cinema aí desse final de semana. Você ouvinte já se prepara. Valeu, Lari. Bom fim. E agora vamos falar sobre tensão internacional. JP, em meio a um cenário internacional bem turbulento, o presidente da China, o Xi Jinping, ligou para Lula e garantiu apoio total ao Brasil. E a conversa veio logo depois das críticas do Lula ao ataque dos Estados Unidos à Venezuela, que acenderam um alerta em toda a América Latina. O presidente chinês reforçou a ideia de união do Sul global, a defesa do papel da ONU, a Organização das Nações Unidas, e disse que a China quer seguir com a parceria como estratégia da região. E o recado foi bem claro. No mundo cheio de tensão, parceria, cooperação e investimento valem mais do que força e ameaça. É engraçado ver quando potências se unem, o mundo inteiro para observar. Mas, no fundo, é sempre o mesmo roteiro, só mudam os protagonistas. O discurso da união do Sul Global soa até bonito, mas esbarra num velho jogo de interesse. China e Brasil se aproximando por pragmatismo, e tudo bem. Política internacional é xadrez e não é romance. Só que por trás das fotos e dos comunicados tem gente vivendo o impacto real dessas decisões. Tem trabalhador, produtor, estudante e gente comum. O importante é o Brasil saber jogar nesse tabuleiro sem esquecer que enquanto eles falam de blocos e acordos, é o cidadão que sente o resultado no bolso e no prato. E como o próprio presidente disse, quando a gente fala de investimento e cooperação, se eles realmente saem do papel e se realmente é algo bom para os dois países, eles vão valer muito mais que uma ameaça que fica só na fala. Então, quando a gente fala assim de política internacional, é esse grande xadrez que o JP citou,
mas se a gente conseguir fazer boas jogadas, o checkmate é nosso. E agora vamos falar sobre vítimas de violência. Ouvinte, o auxílio aluguel do governo de São Paulo já ajudou 4.699 mulheres vítimas de violência doméstica a recomeçarem a vida, chegando a 584 municípios em todo o estado. E só em 2025 foram 11,9 milhões repassados para garantir moradia segura. Essas mulheres que precisaram sair de casa por risco imediato, com apoio direto dos municípios. O programa integra a rede SP por Todas e funciona junto com o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, a Delegacia da Mulher 24 Horas, Cabine Lilás e até tornozeleira eletrônica para agressores. E a proposta é agilizar o atendimento e salvar vidas, garantindo que nenhuma mulher fique em situação de violência por falta de acolhimento ou proteção do Estado. O assunto é muito sério. Programas como esse são parte vital daquelas políticas públicas que a gente não se cansa de falar por aqui, mas que nem sempre rendem manchete, mas sem dúvida mudam um destino para sempre. Cada mulher que consegue um teto é uma história que não termina em tragédia. Então fica aqui o nosso desejo que esse tipo de investimento vire uma prioridade permanente e não simplesmente uma bandeira de campanha em ano de eleição. Sim, com certeza. E quando a ideia é boa, ela precisa ser replicada. Inclusive, aqui pelo ABC, os prefeitos, via consórcio, já estão tentando achar uma forma de trazer essa política de rastrear o agressor através da tornozeleira eletrônica. Em São Caetano, a gente já tem ali o Smart Sanca Lilás, né, que é ali para ter esse reconhecimento, e tem um botão de pânico para mulheres que foram vítimas de violência, onde elas conseguem acionar as autoridades de uma forma muito mais rápida, mas tudo isso precisa ser espalhado, sair só da capital, para que realmente possa atingir mulheres, sejam periféricas, sejam da parte central. Todas as mulheres precisam desse tipo de assistência e, quando a ideia é boa, precisa ser replicada e principalmente divulgada. E agora vamos para o nosso quadro, o Quem Disse Isso? Que é o quadro que a gente traz uma frase para a gente refletir, parar um pouco a rotina, colocar a mão na consciência, respirar fundo, entre outras coisas. Então, JP, sem enrolação, qual é a frase de hoje? Então vamos direto. Algumas memórias nunca cicatrizam, em vez de se apagarem com o tempo. Elas se tornam tudo o que resta quando o resto se desgasta. E eu repito, algumas memórias nunca cicatrizam. Em vez de se apagarem com o tempo, elas se tornam tudo o que resta quando o resto se desgasta. Essa é intensa. E é isso. Quem será o dono ou a dona da frase de hoje? Olha, realmente é forte demais, hein, JP? E a dona da frase de hoje é a Han Kang, autora sul-coreana que escreveu A Vegetariana e Atos Humanos. A obra dela fala muito sobre trauma coletivo, violência e o impacto silencioso disso nas pessoas. É, por aí. A literatura que incomoda, mas faz pensar, daquelas frases que ficam ecoando depois que o episódio acaba. A escritora lembra que dor não desaparece, ela só muda de endereço. E talvez aí esteja o verdadeiro aprendizado: transformar a cicatriz em linguagem, trauma em arte e lembrança em resistência. Porque esquecer, às vezes até pode ser um pouco mais confortável, mas é no lembrar que mora a coragem. No fim, não é o esquecimento que cura. É a memória que impede a ferida de se repetir. E é com essa reflexão que a gente termina mais um episódio do ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar, ouvir episódios anteriores ou até mesmo episódios especiais, nós estamos disponíveis em todas as plataformas. É Deezer, YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, aonde você quiser, nós estamos lá.
E hoje, inclusive, teve um novo lançamento, que é o Cine ABC Metrópole, o podcast comandado pelo nosso querido JP, que fala sobre cinema. E ele também está em todas essas plataformas, então corre lá para ouvir. É isso mesmo. E se você curtiu o episódio, deixa também teu feedback pra gente. Pode ser um elogio, um joinha, uma crítica ou aquela sugestão de pauta que só você enxergou pela rua. A gente tá sempre escutando vocês, então aproveita e passa lá no nosso Instagram. É o ABC do ABC _oficial. Porque, claro, e você sempre sabe que a nossa conversa continua por lá. E se você quiser se manter informados em qualquer momento do dia e sobre qualquer assunto, do futebol à política, da cultura ao lazer, o nosso site ele tá a todo vapor, a todo momento para você. Então acesse abcdoabc.com.br. É isso aí. E antes de fechar, a gente deixa aquele abraço especial para você ouvinte que tá voltando para casa, no bus ou até no metrô lotado, ou lavando a louça em casa. Fique em paz, que segunda-feira a gente se encontra de novo do mesmo jeito, firme e leve, e juntos. Tchau, tchau, e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.